Programa Os Dias da Minha Mocidade. Fala, jovem, você que nos assiste, que não perde uma edição desse programa pelo canal 126 do Sistema RO da Embratel, pelo canal 85 da Sky Livre, pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Seja bem-vindo a mais uma edição desse programa que é de jovens, feito por jovens, para jovens, e onde só jovens participam aqui do estúdio, inclusive eu e o pastor, que você vai saber daqui a pouquinho quem é, e a minha colega também que está aqui, que é jovem, não tem jeito, não vai fugir disso. Tá curioso? Mas primeiro, você curte, comenta e compartilha. Não deixe de fazer isso, você que está assistindo no YouTube, porque você sabe, isso dá relevância para esse conteúdo e o YouTube vai oferecer para outras pessoas que, como você, que é jovem, nem que seja só aqui na cabeça, mas que sabe daquilo que é necessário conhecer da palavra, da doutrina ou daquilo que é do dia a dia, do cotidiano dos jovens. Daqui a pouquinho você vai saber o tema do programa de hoje. E agora você vê quem está conosco aqui no estúdio, jovem pastor Marcelo Ferreira. Paz do Senhor, Marcelo. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor aqui aos jovens e a todos que estão conosco. Minha colega jovem, senhora. Jovem senhora. Isso, não pode deixar de falar, né? Pouquinho tempo de casada, mas já é senhora. Karina. Jovem senhora. Karina, paz do Senhor. Jovem senhora. Isso. Paz do Senhor, Karina. Pai do Senhor, pastores, Pai do Senhor aos jovens presentes. Vamos estar dando continuidade ao nosso tema, né? Como discernir o que provém do Senhor. Eu já vou chamar logo a primeira jovem para fazer a pergunta dela. Fica à vontade. Paz do Senhor Jesus, meu nome é Júlia, sou de Linhares e estou em Vitória a estudos. E a minha pergunta começa com um texto. Em 1ª Epístola a João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E a pergunta é, quando nós recebemos um conselho, uma proposta profissional ou até sentimental, nós devemos, mesmo que ela surja no ambiente da igreja, nós devemos ter discernimento se ela provém do Senhor ou não, e se sim, como? Olha, podemos dividir essa resposta em 3 pontos. Provai os espíritos, os falsos profetas e a questão da vida sentimental. A palavra diz que devemos provar os espíritos se vêm do Senhor ou não. Então, por exemplo, a Bíblia diz que todo espírito que nega que Jesus veio como homem, ele é anátema, não é do Senhor. Qualquer espírito, qualquer palavra que vier e dizendo que Jesus não veio em carne como homem, que era só Deus, é anátema, não é do Senhor. Como também qualquer espírito que nega que Jesus era Deus, era só homem, também é anátema, não é do Senhor. Então, esse é um ponto importante, que é discernir os espíritos. Se é uma coisa do homem, quem é que conhece as coisas do homem? Senão o Espírito do homem. E quem é que conhece as coisas de Deus? Senão o Espírito de Deus. Então, isso é interessante. Quando há, até uma coisa que nós falamos no programa passado, né, Josias? Sonhos. Os sonhos do homem revelam quem é o homem. Você tem um sonho que vem do homem, esse sonho revela quem é você, o que está pensando, quais são os seus temores. E os sonhos de Deus revelam Deus. Revelam Deus. O segundo ponto em que fala de provar os espíritos é porque há muitos falsos profetas. E aí o tema do programa está muito ligado a essa questão de falsos profetas, que é discernir o que provém e o que não provém de Deus. Porque isso é essencial nos dons espirituais. Por quê, né, aqui aos jovens, por que as igrejas tradicionais, também chamadas históricas, se fecharam para os dons espirituais? Há lá várias pessoas que creem em dons. E até alguns que tiveram experiência com os dons. Essas igrejas, várias delas se fecharam para os dons por não terem a capacidade de saber o que provém de Deus ou não. Via as visões, via as revelações, e há pouco tempo eu recebi um contato de um pastor até jovem, de uma igreja tradicional, e ele queria conversar sobre dons. E olha que palavra que ele deu, Karina. Ele falou, não, eu creio em dons. E eu já tive experiência com dons. Só que é muito difícil, ele é pastor de uma igreja, é muito difícil administrar os dons, que uma pessoa traz um dom, outro traz. Como é que eu vou saber o que não é do Senhor?
Então, essa capacidade de discernir os espíritos é fundamental em relação a dons. Porque dons sem o discernimento é uma loucura. Vai criar uma confusão dentro da igreja. Então, é essa capacidade que não é desenvolvida pelo homem, porque isso é um dom espiritual, é um dos mais importantes na vida da igreja, que é a sabedoria e o discernimento, de discernir os espíritos que façam que na igreja não haja falsos profetas. E é interessante, né, Josias, fechando aqui um pouco ainda, que é a capacidade de discernir os espíritos que vai diretamente ligar uma coisa, que é a credibilidade dos dons espirituais. Porque se os dons são discernidos, só vai passar dons que são do Senhor. Então são dons que vão se cumprir. Então a igreja passa a dar crédito aos dons, porque os dons que ela recebe sempre são do Senhor. E o último ponto que ela perguntou foi como discernir em relação à vida sentimental. Esse é um ponto que eu acho que nunca ia faltar numa reunião de jovens. Sem dúvida, não dá para ter. Eu estava até estranhando que ninguém falou sobre isso. Olha, como é que discernir, né, se o namoro vem do Senhor ou não, o casamento? Eu sempre digo o seguinte, que o maior sinal para um casamento é o amor. Tem até nessa versão que nós todos temos da Bíblia, quando chega ali em capítulo Coríntios 13, uma expressão que é um subtítulo que é colocado, acrescentado, o amor é o dom supremo. Então, os dons espirituais são importantes? Eles são importantes, mas guardem isso. Olha só, o dom espiritual, ele não gera o amor, ele confirma o amor. Então, houve dons espirituais, houve uma profecia para você casar com essa pessoa e você não a ama. O que a palavra diz? Ainda que eu tivesse o dom de profecia e não tivesse amor, de nada valeria. Mas teve visões. Ainda que eu tivesse o dom, toda a ciência, sem amor, de nada valeria. Aí você fala assim, mas eu não amo, mas eu vou casar por obediência. Não, casamento não é um ato de sacrifício. Casamento é um ato de amor. Paulo fala assim, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, mas se não for por amor, de nada vale, porque é só sacrifício. Então, me parece, Josias, fechando a resposta dela, quando você vai para o lado sentimental, eu creio que o amor é o grande sinal. Dons vão vir, mas os dons, eu vou repetir essa frase, os dons não geram amor. Os dons vão confirmar o amor, mesmo que ele veio muito antes. Só dá um dom hoje, lá na frente, quando isso acontecer, e que você amar essa pessoa, você vai, olha, há 5 anos atrás teve esse dom. Então aquele dom vai confirmar o amor que existe agora. Por que não existe casamento sem amor? Porque Deus é amor. Então acho que deu para entender, Jorge? Deu. Ficou claro? Eu queria ampliar um pouco a pergunta, Marcelo, porque na própria pergunta que a Júlia fez, ela falou sobre receber um conselho ou uma proposta, e às vezes esse conselho de alguém para o lado sentimental, um conselho externo para o lado sentimental, uma proposta, uma sugestão, bom, enfim, uma palavra de alguém, tá? E aqui eu trago aquela experiência bíblica que é marcante da conversa de Jesus com Pedro. Pedro termina de falar alguma coisa no Espírito, né, quando ele diz quem é Jesus para eles. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na sequência, Pedro diz uma coisa fora do Espírito. E o Senhor Jesus o repreende duramente ali. Então, numa sequência de conversa. Então, às vezes até dentro da igreja, uma pessoa até bem intencionada pode trazer uma palavra que aí entra a experiência do discernimento. Né? Eu até acrescentaria essa palavra, Josias, sensibilidade. Porque às vezes é um conselho que vem e geralmente isso acontece em pessoas próximas. Uhum. E a pessoa está bem intencionada. Mas você tem que ter muita sensibilidade, porque como o Josias deu um exemplo muito bom,
Porque, na verdade, olha como é que o negócio é complexo. A intenção de Pedro, na verdade, era uma preocupação com Jesus. Ele queria o bem de Jesus. Jesus acabara de falar que ia para Jerusalém morrer. E ele amava, não, o senhor não pode ir lá sofrer. Não, quer dizer, ele queria proteger Jesus. Era até uma coisa até bonita. Mas naquele cuidado, era um conselho totalmente fora do espírito. Um exemplo ainda mais contundente. Quando Sara dá um conselho a Abraão para ter um filho com a escrava, porque já estava com 90 anos, ele não tinha herdeiro. Ele é um conselho de uma mulher, quer dizer, Sara queria o bem para casa. Tá aí até hoje, Ismael jogando bomba em Israel. Ismael jogando bomba em Isaac. Tá aí a guerra. Aquilo ali, essa briga toda, Gabi, lá no Oriente Médio, foi um conselho de uma esposa para o marido. Então, muito cuidado com os conselhos. Faz prova disso. Ele fala assim, provai os espíritos. Pastor, como é que faz isso? Faz prova com o Senhor. E o Senhor não se importa com isso. Você recebeu uma palavra. Olha, pode ser do pastor. Pode ser do pastor. Pode ser de quem for. Faz prova. Senhor, isso é do Senhor? Me dá um sinal. E não temam, porque o Senhor não se aborrece com isso. Quando Gideão faz prova, olha interessante, hein? Um anjo apareceu para ele. Não foi nem um pastor, foi um anjo. Mas era uma coisa tão séria. Ele falou, Senhor, eu quero fazer prova disso. Eu vou colocar aqui o velo, se amanhã cedo eu volto. Se o velo estiver molhado, a terra seca é do Senhor. E o Senhor deu a prova que era. Aí ele falou assim, Senhor, não fica zangado comigo, não. Vou fazer mais uma. Mas eu vou pôr. O Senhor se zangou com ele, Júlia? Não. Tanto não se zangou que respondeu, porque Deus respeita o limite do homem. Deus sabe que a gente precisa. Então, quando vier um conselho que é algo muito contundente, que envolve uma decisão muito importante na sua vida, faça prova do Senhor e vocês vão ver que o Senhor responde. E eu vou fechar com o seguinte, você vê que até o próprio Senhor faz isso. Quando aquele rei que voltou o relógio 15 graus... Relógio Acabe. O relógio Acabe. O Senhor fala assim, o Senhor dá a palavra para ele e fala assim, me pede um sinal para fazer prova. Porque o Senhor sabia que ele precisava. Então, isso para Deus, isso não é ofensa. Isso é a nossa fragilidade humana. Então, acho que essa expressão prova aí é muito interessante. Porque aí quando você faz prova e o Senhor te responde, eu quero esse sinal, me dá um sinal. O Senhor te dá, que segurança, né? Que segurança. Você pode ir tranquilo. Ter, né? Muito bem. A gente vai ter uma participação agora do exterior do Espírito Santo. Da Bahia. Opa! Bahia só tem gente boa. E quem vai participar é Franciele Oliveira, que é uma jovem do sul da Bahia, da cidade de Teixeira de Freitas. Ela vai fazer uma pergunta. Fala, jovem! Amados, a paz do Senhor, meu nome é Franciele Oliveira, sou da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, no Ministério do Pastor Rolho. E nós, como servos, como jovens, nós sempre buscamos viver de acordo com a vontade do Senhor e sempre buscando o direcionamento do Espírito Santo. E quando nós oramos ao Senhor, colocamos algo em oração, ou nós esperamos o cumprir dos dons, das promessas do Senhor na nossa vida, e surge algo que aparentemente está de acordo com aquilo que nós pedimos em oração, de acordo com aquilo que o Senhor tem mostrado nos dons que fará na nossa vida, como que nós podemos de fato discernir se aquilo de fato provém do Senhor ou se é uma distração para roubar a nossa bênção. Amém, a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Franciele, por sua participação. Um grande abraço aos nossos irmãos em Teixeira de Freitas. E aí, Marcelo, uma pergunta que tem uma abrangência muito grande, né? Como é que verdade. A primeira alegria de receber uma pergunta da Bahia, é um povo tão querido, né? Quando a gente passa por lá, somos muito bem recebidos. Olha, pelo que eu entendi da pergunta, Josias, ou seja, você ora muito, muito por um assunto, insiste com o Senhor, e o Senhor te dá. Depois, será que aquilo é do Senhor mesmo? Talvez eu começaria falando de como orar. Eu acho que está muito ligado também como você ora, entendeu, Karina? Por exemplo, você ora assim, Senhor, eu quero isso. Ou você ora, Senhor, o Senhor quer isso para a minha vida? Porque é preciso ter muito cuidado, porque o Senhor, ele respeita o homem. Ele respeita o homem. Balaão consultou
para ir lá profetizar para Baruque. O Senhor disse, não vai. O assunto estava resolvido. Ele voltou de novo. Senhor, eu quero ir lá, posso ir? Então, você quer que você vai. O Senhor respeitou a vontade dele. Não, você pode ir. Talvez ele, na concepção, querendo forçar a situação, o Senhor permitiu. Não, o Senhor permitiu ele fazer o que ele queria fazer. Porque o que o Senhor queria, o Senhor já tinha falado. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente poderia trabalhar nessa pergunta, e eu acho que é para todos nós, também sem querer criar regras, né, Josias? Como é que você ora? Senhor, eu quero isso, o Senhor me dá isso, o Senhor me dá aquilo. Ou você ora, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? O Senhor quer me dar isso? E aí não tem exemplo melhor para isso do que a oração de Getsemane. Jesus queria como homem, ele queria uma coisa. Isso. Como servo, você vê ele claramente, o homem e o servo. Assim, Pai, passa de mim esse cálice. É o que ele queria. Aí vem o servo. Seja feito a tua vontade. Isso. Eu acho que essa oração é perfeita. Você pode falar com Deus o que você quer, mas logo em seguida você vai subjugar isso. É como se fosse assim, eu só quero se o Senhor também quer. Eu só quero se é a tua vontade. Porque o que eu quero, sem o Senhor querer, não me interessa. Muito bom. E isso leva o jovem a um cuidado especial, né, Josias, que eu queria fechar aqui, que Ezequiel fala muito isso. Se você fica insistindo no assunto com o Senhor, assim, consultar o Senhor te responderá, não segundo a sua vontade, mas o Senhor te responderá segundo o ídolo que está no seu coração. E aí observe, olha só que interessante, Gabi, não é segundo o ídolo que está no altar, porque ele está falando de ídolos de madeira, de ferro, de físico. Ídolo físico. O ídolo que está onde? No seu coração. É aquilo que no seu coração você colocou acima do Senhor. Então ele passa a te responder, não mas o que ele quer, mas segundo o que você quer. E aí eu acho que fica muito perigoso, então acho que a gente chega na resposta dela. Pergunte, faça a oração do Getsemane. Um caso concreto que eu vivi com um jovem, o jovem me procurou que ele queria consultar o Senhor para fazer um jejum, porque ele queria ser chamado para o grupo de intercessão. E a pergunta que eu fiz para ele foi assim, e o Senhor quer te chamar para o grupo de intercessão? O Senhor que te conhece, o Senhor que conhece os seus limites, o Senhor que conhece... Daqui a pouco não é isso que ele tem para você. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então você vai consultar ao Senhor para que Ele faça na sua vida a vontade dEle. Porque o fato dEle não te chamar eventualmente para o grupo de intercessão pode ser um livramento para você. A obra, quanto maior a responsabilidade, maiores as lutas, e às vezes o Senhor quer te livrar de uma luta que você não suportaria. Então, busca para que o Senhor faça na sua vida a vontade dEle. Então, um caso concreto aqui. Eu tenho uma experiência sobre isso muito antiga, muitos anos, mas que me marcou muito. Era um jovem, quando tinha subido aos montes, orava, ele pedia, tinha uma oração até muito ousada que ele fazia, ele pedia muita prosperidade material. Ele dizia na oração que ele queria prosperidade para poder servir o Senhor, ele sempre orava por isso. Num daqueles montes, o Senhor falou com ele que não tinha aquilo para ele. Ele está falando de riqueza mesmo, ele pedia para ser rico, sempre pedia. Só disse que ia dar uma bênção a ele, que nada faltaria, que ele seria próximo, mas que não tinha aquela bênção para ele. E o que surpreendeu com o tempo, ele continuou orando. E você sabe que ele depois, os anos passaram, ele prosperou muito na vida. Mas muito mesmo. E quando ele começou a prosperar, ele deixou o Senhor. Depois nunca mais, não sei se ele voltou depois, sumiu. O Senhor tinha falado com ele, né? É aquele caso. Eu já ouvi no Manaim, há muitos anos atrás, da irmã que orou ao Senhor para o Senhor dar um carro para ela poder ir para a igreja, no dia que Lá vem Josias, gente. No dia que o Senhor deu o carro para ela, não ia mais para não sujar o carro. O Senhor sabe, né? O Senhor sabe todas as coisas. Mas vamos seguir. Karina, nós temos mais participação aqui no estúdio. Temos sim, pastor. Nossa última participação aqui no estúdio. Fica à vontade para fazer sua pergunta, jovem. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor, pastores. Eu me chamo Renato, também sou da cidade de Vila Valério, da Igreja 1, ministério do pastor Ricardo Alexandre. E a minha pergunta está baseada no texto de Tiago, capítulo 3, verso 17, que diz assim:
Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A minha pergunta é o seguinte: em ambiente em que nós precisamos ser sábio, seja ele de trabalho, seja ele familiar, onde tem pessoas que não servem ao Senhor, como saber se a sabedoria que é proveniente do alto, né, como diz aqui em Tiago, né, discernindo da sabedoria que é do mundo, né? Como discernir uma da outra? Entre uma e a outra, Entre né? A uma e sabedoria outra. do Senhor é a sabedoria dessa vida. Josias, olha que pergunta interessante, né, do Renato. Ele está abordando o seguinte, que nós temos que discernir também a sabedoria. Uhum. É muito interessante. Esse texto de Tiago, e isso é verdade mesmo, ele fala que há 4 tipos de sabedoria. O texto de Tiago. Ele fala que há a sabedoria que vem do alto, há a sabedoria terrena, a animal e a diabólica. Então, quando vai ter um fato, discernir que tipo de sabedoria é essa? É a que vem do alto, é a terrena, é a animal ou é a diabólica? Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um, assim, bem breve. Então, a que vem do alto, obviamente, é a sabedoria que é dada por Deus. E aí separar, né, Jorge, a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é gerado, conhecimento é adquirido. Você estudando a palavra, ou matemática, ou engenharia, você vai estudando e você vai gerando o conhecimento. Sabedoria é dada. Quem quer sabedoria, peça a Deus que a dá livremente. A que vem do alto é de Deus, é o dom de sabedoria, a sabedoria que vem do Senhor. A sabedoria terrena é para as coisas dessa vida. Você vê que tem pessoas que têm sabedoria para as coisas terrenas, para fazer negócio, para resolver problema. É uma coisa impressionante. Dá até inveja às vezes, né? Eles têm uma sabedoria para poder administrar, para fazer as coisas. A sabedoria diabólica é a maligna. E há mesmo. Quer ver? Você pega uma coisa maligna, você vê que é maligna, mas você vê que ali tem uma sabedoria. Tem pessoas que elas têm uma sabedoria por mal. Por mal. É uma inteligência para coisas terríveis. Você vê, por exemplo, um líder que consegue envolver uma nação inteira, um exército inteiro. Você vê que ali tem uma sabedoria, é maligna. Você que vê que tem uma coisa de argumento. Quando você vê os argumentos, quando você vê a capacidade de envolvimento, a capacidade de contrapor, é uma inteligência, mas por mal. Tem pessoas que têm inteligência por mal, não é verdade? A sabedoria animal que o Tiago fala, eu entendo e apresento a vocês, né, para a gente servir juntos. A sabedoria animal é aquela que é instintiva. Isso. Ela é do instinto, ela é da sobrevivência. É aquela sabedoria da autopreservação, que nós somos animais. Nós somos animais racionais. Os animais têm essa sabedoria. Você olha o mundo animal e você vai encontrar uma inteligência ali para sobreviver. É uma coisa assim que é até encantador, né? Você vê a inteligência que eles têm. Você pega, às vezes, assim, um cão, um lugar que ele não tinha como entrar, você vai, como é que esse cachorro chegou aqui? Entrou aqui. Ele fez um buraco por baixo, subiu por não sei aonde. Então, essa inteligência animal é essa que a gente tem do instinto, da autopreservação. E é interessante que Salomão, agora tentando fechar a resposta, Salomão, quando vai falar de sabedoria, ele fala muitas vezes assim, porque a verdadeira sabedoria, ele fala, porque a verdadeira, por que ele não fala só sabedoria? Porque tem a falsa. Tem a verdadeira e tem a falsa. Tem muita coisa que vem como sabedoria e não é sabedoria, é falta de fé, é covardia. Então, mas a pessoa quando fala, né, ela fala em nome da sabedoria, tem até aquilo parece bonito. Vou tentar dar um exemplo prático que ajuda para fechar aqui a resposta. O Senhor manda você evangelizar lá o chefe do chefe do chefe da sua empresa. Aí você fala assim, não, acho que não é sábio evangelizar. O Senhor mandou. Não é sábio porque eu posso, né, quebrar a ética profissional. Eu acho que isso, né, não vai ser um bom testemunho. Não, isso não é sabedoria.
Isso é o quê? É falta de fé. Não é verdade? Até desobediência. Se o senhor mandou e não obedeceu. Mas aí a pessoa, ela usa a sabedoria como justificativa para desobedecer. Essa é a falsa. Tem um testemunho maravilhoso de um irmão que foi evangelizar um vizinho, só deu uma revelação que ele evangelizava o vizinho, e o vizinho era inimigo da igreja. E o inimigo, o vizinho, agrediu ele fisicamente. Ele disse casal, né? Não. Até no rosto. No rosto. Salmo daqui, o vizinho se sentiu, como todo mundo sabia que ele não gostava da igreja, o vizinho entendeu que foi um desrespeito. E agrediu fisicamente. No outro dia, ele estava em casa, chegou em casa, o senhor falou com ele, volta lá hoje. Difícil, né? Volta lá hoje. Aí, se vai a sabedoria, a falsa sabedoria, não, isso não é sábio, como é que eu vou lá, eu posso ser agredido? Isso não é sabedoria, isso é covardia. Não é verdade? Ele foi, só que aquele dia o homem tinha, não vou contar a experiência, tinha tido um dia terrível, pediu para entrar, ele orou pelo homem, o homem chorou, esse homem se converteu. Então, existe a verdadeira sabedoria e existe a falsa. E a falsa sempre, geralmente, vem para justificar a nossa falta de fé, a nossa covardia, o nosso comodismo. Então, a pergunta do Renato foi muito interessante. Discernir que tipo de sabedoria é aquela que está se manifestando ali. Né, Josias? Nós tivemos um caso, mais uma experiência, que isso é muito bom, Marcelo, e eu me lembro bem, porque foi numa cidade do interior de Pernambuco, e era mês de oração pelas autoridades, e o pastor nosso era sargento naquela época, numa unidade militar, e ele foi convidar o comandante da unidade para assistir ao culto das autoridades. E ele disse o seguinte: comandante, a nossa igreja orou esse mês todo pelas autoridades, queria convidar o senhor para assistir ao culto, para o senhor ir lá presencialmente assistir ao culto. Ele disse: olha, eu não vou, mas eu vou mandar o subcomandante. E o pastor, o sargento, ele disse assim: comandante, se a sua esposa preparasse um jantar especial para o senhor mandaria o subcomandante? Ele parou, olhou, tá bom, eu vou. Poxa vida. Essa é a sabedoria que vem do alto. É do alto. Essa que vem do alto. Ou o comandante ia ou ele tomava uma cadeia, mas o comandante foi, recebeu uma bênção e no final do ano a nossa igreja foi convidada para fazer um culto para toda a unidade lá, porque ele recebeu uma bênção nesse culto, né? Mas covarde ele não foi. Está certo. Vamos lá, gente, olha só. Sempre a gente pede que um pastor grave uma breve mensagem, uma reflexão para trazer para nós que estamos participando do programa, para você, jovem, aplicando aquilo que está sendo abordado aqui às nossas vidas. E hoje quem vai trazer a palavra é o pastor Cledson Silva. Ele é da Igreja Veneza 2, Igreja Cristã Maranata Veneza 2, em Ipatinga, Minas Gerais. Então, fala, pastor. A paz do Senhor, jovem. Aqui quem está falando é o pastor Cledson, da Igreja do Veneza 2, na cidade de Ipatinga, estado de Minas Gerais. Eu venho trazer uma breve mensagem, um recado da parte do Senhor para a vida de todos os jovens. A palavra de Deus em Salmos 119, no versículo 9, nos fala assim: como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. O primeiro aspecto que nos chama a atenção é esta pergunta acerca da purificação. Purificar é ser limpo, purificar o caminho. Como o jovem vai ser limpo no seu caminho, na sua trajetória como jovem? A resposta está na palavra de Deus. O jovem precisa guardar, ter a forma da palavra de Deus, a palavra viva, a palavra revelada. O jovem precisa esconder a palavra no coração para não pecar contra o Senhor, porque pela palavra o jovem irá discernir aquilo que vem e aquilo que não vem do Senhor. Então, o jovem desta obra, ele tem esta riqueza na sua vida, que é a palavra de Deus. Ele tem a doutrina,
a doutrina que emana da palavra por uma operação do Espírito Santo. Então, jovem, guarde a palavra, observe a palavra, use a palavra como uma arma poderosa na sua vida e você será um jovem sábio, inteligente, porque irá discernir aquilo que vem e aquilo que não vem do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado, Cledson, por sua participação. Um grande abraço para os nossos irmãos aí em Ipatinga, no estado de Minas Gerais. Inclusive a Rádio Manaim FM, ela chega aí em Ipatinga também. E para nós é uma alegria saber que nós estamos chegando com o sinal da Rádio Manaim para os irmãos aí em Ipatinga. Bom, a gente está chegando ao final dessa edição do programa, que a gente fecha o tema, né, Karina, que a gente começou um tema muito bom, muito profundo. Eu creio que todos nós crescemos muito com esse tema. E eu quero agradecer o pastor Marcelo Ferreira por estar conosco aqui. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Padre São Josias, Padre Senhor a todos. Amém. Minha colega Karina, a paz do Senhor Jesus. E antes de terminar, fala um pouquinho sobre a nossa equipe de produção. Amém. A paz do Senhor, pastores. Muito obrigada aí pelo conteúdo. Foi maravilhoso, foi uma bênção. Eu também queria agradecer a nossa equipe de produção. Eu estou tentando ajudar a não atrapalhar a equipe, entendeu? Eu tô lá... Essa fala foi minha, mas você se apropriou dela. Eu não atrapalhar. Tem a Raíssa, a Nini, viu, Thalisson, o Rafael, os irmãos também do grupo do Manaim News que enviam os vídeos pra gente, né? Os irmãos espalhados por cada lugarzinho aqui no Brasil, no exterior, que enviam e nos ajudam também com a contribuição dos vídeos. A Andréia, também, nossa querida Andréia, de vez em quando ela também vem aqui, a gente vai revezando. A equipe de produção aqui da rádio e também os nossos jovens, que alguns vieram aqui, viajaram, vieram de carro. Uma bênção também. Obrigada pela participação. Muito bem, muito obrigado, Dona Karina. É isso aí, a senhora agora. Aos jovens, a paz do Senhor. Foi uma alegria ter vocês conosco. Vocês aqui estão em casa, sempre que quiserem. Retorne, será uma alegria para nós recebê-los. Amém? Amém? Bom, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Mas antes de encerrar, eu quero dizer o seguinte: está se aproximando o Trombetas e Festas. Daqui mais 2 semanas, nós teremos no dia 1º de dezembro o evento Trombetas e Festas, é o Trombetas e Festas 2024, que é a 4ª edição desse evento. Você é nosso convidado a 2 coisas. Você é membro da igreja? Se envolva, se integre, evangelize, divulgue o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, fale, convide as pessoas para estarem na igreja. Mas olha só, ore por aquela pessoa que você convidou, para que ela vá, para que o adversário não atrapalhe essa bênção na vida dela. E assista ao Trombetas e Festas lá na igreja com você, ao seu lado. Faça essa prova do Senhor. Busque essa bênção do Senhor, que o Senhor vai te abençoar nesse sentido também. Ou você também pode, divulgando o canal do YouTube, dizer a pessoas que moram em outras cidades, que você conhece, parentes seus, no mundo inteiro, tá? Vai ser transmitido em 10 idiomas diferentes. Você vai convidar, vai mandar o link, vai mandar o link do canal, o QR Code, enfim, convidar a pessoa para se inscrever no canal e assistir ao Trombetas e Festas em qualquer lugar do planeta. Ela terá acesso pelo nosso canal no YouTube. Então, está chegando a hora, nós estamos aquecendo as turbinas para o Trombetas e Festas e você faz parte disso e nós contamos, nós não, o Senhor Jesus conta com você, com seu envolvimento e a sua entrega para essa obra maravilhosa, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.